E aí, pessoal, as informações não param. Temos notícias sobre Borré, temos notícias sobre Jean-Pierre, temos notícias sobre Bobson e uma consideração importante sobre a transição do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, sem antes no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$ 67. Não perca esta oportunidade aqui no link da descrição e também no primeiro conteúdo. Não é nada mirabolante, você vai gostar. É só ir ali e conhecer um pouco mais sobre essa atividade. Gente, informações não param, né? A gente está vendo, depois da coletiva de ontem, obviamente as coisas foram mexidas e a gente foi atrás de algumas questões. E aí eu falei sobre Jean-Pierre, sobre Borré e sobre Bobson, que nós vamos falar em seguida. Mas eu preciso fazer, antes de qualquer coisa, uma consideração com relação à transição do Grêmio. Exatamente isso. Por quê? Quem acompanha esse espaço sabe que a gente trabalhou categoria de base durante todo o ano passado, fazendo conteúdos, mostrando o nível de cada um. E com relação à transição, a gente precisa dizer uma coisa. Se não fosse a transição do Grêmio, quantos atletas nós teríamos perdido? Exatamente isso. O trabalho de Thiago Gomes e de Kevin Krieger na transição do Grêmio garante hoje que o Grêmio tenha reforços importantes vindos de baixo. Isso mesmo. Ferreira, por exemplo, teria sido perdido se não fosse a transição. E agora Bobson, que vira a solução, e nós vamos falar sobre ele, porque tem novidade boa sobre ele, também jogadores que estouraram a idade júnior, que, segundo algumas regras, teriam que ter subido antes, mas que não subiram, voltaram para a transição trabalhou com calma, e a transição é que está reforçando o Grêmio neste momento, sobretudo o grupo do Grêmio. O Felipe Albuquerque é fruto da transição, o Juan é graças à transição, o Guilherme Guedes será garantido através do trabalho desses caras na transição. A transição do Grêmio é o case de sucesso e que hoje garante que o presidente Romildo vá lá e diga o seguinte: nós vamos reforçar com esses meninos. Do time júnior tem 2. Todos os outros passaram pela transição. Todos os outros. Então é importante que a gente faça esse relato para que as pessoas tenham entendimento, e aí eu vou chegar no Vitor Bobson para colocar para vocês exatamente no caso concreto. Eu falei do Ferreira, vocês lembram? Ferreira, quando saiu, Ferreira estava liberado pelo Grêmio. O Ferreira ia ser jogador de São José. E aí o Thiago Gomes pegou, sentou, arrumou, e o Ferreira hoje é titular do Grêmio, graças ao trabalho de Kevin Krieger e de Thiago Gomes na transição, de entendimento de que a maturação poderia demorar um pouco mais, passando inclusive da idade limite. Pensem nisso, porque nós vamos chegar em Vitor Bobson. Bobson é um jogador de seleção de base, mas que em determinado momento perdeu o caminho. Saiu um pouco do prumo. E em 2019 ele inclusive foi levado ao profissional, treinou com o Renato disse: não gostei, não me serve. Isso é fato, isso é notícia, isso não é chute. Voltou para a transição, muitos desistiram de Bobson. Pois qual era a dificuldade? Falta intensidade, falta força, precisa melhorar fisicamente, precisa dar uma melhorada fora do campo. Quem é que trabalhou? A transição. A transição trabalhou. Quem conhece esse espaço aqui viu um conteúdo, eu dizer, o novo Bobson. Vocês lembram? Peguem lá. O novo Bobson. Um volante que mudou as características através do trabalho da transição. E o que a gente pode dizer hoje? Bobson começa a ganhar confiança interna mais uma vez e está renovando seu contrato. Era um medo que a gente tinha, não. Está muito bem encaminhado. Lá com o Vinícius Prates, que é o seu empresário, que é uma figura muito legal o empresário Vinícius Prates, que tem outros grandes jogadores aí, e é o empresário do Bobson. O Bobson vai renovar e vai ser estrela no Grêmio. E só vai ser estrela no Grêmio por causa exatamente dessas questões. O entendimento de que se trabalha aqui os jogadores da transição, e aí eu vou fazer um contraponto com relação ao jogador que é a notícia que eu vou dar em seguida. Os jogadores que ficaram bastante tempo na transição estão indo para o profissional com um lastro tático tamanho que eles se destacam em relação aos caras que estão destrenados lá. Pensem nisso. O Grêmio ou arruma
a parte de treinamento do profissional ou vai derrubando um a um. E aí eu vou falar no primeiro que vai ser derrubado, que é Jean-Pierre. Que alguns problemas extracampo dão força e moral ao discurso de que ele não serve para o Grêmio. Dão força e moral a esse discurso que é errado de que ele não serve para o Grêmio. Por quê? Porque ele foi muito cedo e ele foi destreinado no time principal. Ele tem problemas? Claro que tem. Só que ele é a metade do jogador que ele pintou ser. E aí vem a notícia. Conta algumas informações. Jean-Pierre está fechando com o Bragantino. O 10 do Grêmio, que é uma pérola do futebol, está indo para o Bragantino porque fracassou no Grêmio. Fracassou no Grêmio porque avaliaram mal ou fracassou no Grêmio porque ele fracassou no Grêmio porque não teve treinamento? Essa é uma pergunta. Aí vai dizer, pô, César, vem tu falar mal do Renato. Não, eu quero que os meninos rendam mais na mão do Renato. Não rendam menos na mão do Renato. E eu não vou pontuar o Jean-Pierre. O Luan foi assim e foi embora. Aí se diz, não, o Luan é extracampo. O Luan não tinha muito problema extracampo, tanto é que não joga mais. Tá bom. O Jean-Pierre também. O Guilherme Guedes também. O Patrick também. Quantos estão parando de crescer? O Bobson foi, bateu, voltou. Por que ele melhorou? Ele melhorou porque agora ele virou padre? Ele tinha problema, agora não tem? Por que os meninos descem e melhoram? Por que o Juan, quando voltou para a transição, melhorou? Por quê? Essas situações nós precisamos discutir. A notícia é, o GPR está fechando com o Bragantino. Eu não consegui levantar ainda se isso é real ou não. Espero que não. Porque eu tinha a notícia de que o Renato e o presidente Romildo iriam se reunir com ele para tentar dar a última chance a ele. A última chance a GPR. E aí a gente chega no ponto que é importante. Vamos entrar e discutir o que precisa ser discutido. Os jogadores Olha, são muitos os jogadores que estão diminuindo a sua capacidade de rendimento quando param muito tempo no profissional. Isso não é um, nem dois, nem três. E aí a gente tem que ir dentro do negócio e dizer o que está acontecendo aqui, que os caras jogam menos do que jogavam. Agora, a gente tem Vitor Bobson mais uma vez tendo essa oportunidade e eu estou muito feliz porque ele melhorou muito. Ele melhorou muito pelo trabalho lá que se faz na transição do Grêmio, que é o grande, vamos dizer assim, celeiro de reforços que o Grêmio pode ter. É ali que estão saindo os grandes reforços. O Grêmio tem, deste trabalho da transição, o Grêmio tem o goleiro Breno, o Grêmio tem o Wanderson, o Grêmio tem o Ferreira, que são titulares do Grêmio hoje. Titulares do Grêmio. Ah, o Rafinha vai jogar, tá bem. O Rafinha tem 35 anos, multicampeão, é óbvio que ele vai ser o titular. Os outros não. O Breno demorou quanto para jogar? O Breno estava jogando na transição, agora nos amistosos. Eu botei aí, é só olhar no meu Instagram, as defesas dele nos jogos da transição. Então, essas situações nós precisamos tocar. E aí a gente chega no último conteúdo desse vídeo aqui, que é o Borré. Uma informação rolando muito forte hoje pela manhã. O Borré que foi substituído ontem, jogou muito pouco, inclusive. Eu peguei os melhores momentos, participou muito pouco do jogo. Mas o Borré, o Grêmio estaria levando alguns médicos para fazer os exames e para assinar o pré-contrato. Mas existe aí um rumor na Argentina de que o Borré poderia ser liberado antes. Sinceramente, por essa negociação aí de um ressarcimento ao River Plate. Se isso acontecer, melhor para o Grêmio, porque seria dentro dessa janela e teríamos o jogador antes. Seria uma boa informação. Eu não consegui apurar isso, mas é o que está rolando, tanto na Argentina e em alguns veículos aqui do Brasil. Então, Borré, o centroavante que ontem o presidente admitiu que o Grêmio de fato faz contatos há bastante tempo, ele que tinha me dito que não tinha nada com esse jogador, mas pelo jeito tinha, porque ontem ele disse que o Grêmio negocia há bastante tempo, então tá tudo certo, não tem problema, sem mágoa nenhuma. Mas em cima dessa questão, a gente vai ver que essa notícia pode se confirmar, o que seria muito bom para nós torcedores do Grêmio, porque o Borré entraria e chegaria logo. O Grêmio que precisa, dentro do campo, melhorar. Fora do campo, parecem reforços fortes e que melhoram, mas se não melhorar dentro do campo, nada disso vai valer. O Grêmio precisa melhorar dentro do campo. E é essa a nossa vontade.
César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.